Construir um patrimônio é um trabalho muito árduo. Muitas vezes é um trabalho de uma vida inteira. No entanto, por falta de conhecimento, frequentemente não damos a devida importância à manutenção e à transmissão desse patrimônio para as gerações futuras. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Acessar. E hoje eu estou aqui com Sheila Shimada, advogada, especialista aí, vai falar conosco hoje em falar conosco sobre holding familiar. Correto, É Sheila? isso aí, Rafa, holding familiar. Eu não sei se eu já poderia começar a explicar. Calma, calma. Olha aí, tá vendo, Gabi? Ó, mandar um abraço pro Gabi que tá aqui nos aparelhos. Que prazer recebê-la aqui, Sheila. Obrigada, Rafa, prazer é todo meu. Ela já quer começar a explicar. Eu falei pra ela, ela tá com pressa, né? Porque eu tô apressando ela. Foi isso, Sheila? Não, é que eu sou meio ligada no 220 mesmo, sabe? Ah, que prazer. Sheila, posso pedir uma grande gentileza? Claro. Você pode falar um pouquinho quem é a Sheila? Ah, sim, na parte da Tan- profissional, né? Os dois, profissional, pessoal, a mamãe do Ah, Arthur. claro. Então, para começar, né? Faz mais de 15 anos que eu trabalho com direito societário, planejamento Uhum, sucessório é também o meu forte, né? E a holding familiar é uma ferramenta do planejamento sucessório. tá. Eu lidei com muitas famílias, muitas a minha vida inteira. E recentemente nasceu o Arthur, que é o meu filho, e aí eu comecei a entender por que, que todo mundo quer dar todo o patrimônio para os filhos. Ah, você passou a entender, né? Eu Depois de. comecei a entender o É tamanho do automático, amor. né? É uma coisa que, assim, realmente supera qualquer acúmulo de dinheiro, né? Sim, Enfim, sim. você faz tudo por um filho, a Sim. maioria, né? Então, profissionalmente, eu nem vou ficar falando de diploma, eu tenho muitos diplomas, né? Mas tudo porque eu sempre achei que era importantíssimo estudar. Então, sempre fui estudando, 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 aí fui acumulando uns diplomas, alguns no exterior e outros aqui. E aí, uma hora eu falei assim: ai, caramba, agora é hora de dar aula, né? Porque acho que eu virei essa chave. E foi quando eu mais comecei a aprender. Então, hoje eu faço mentoria, dou aula e atuo como advogada também no escritório que eu sou sócia. Que legal, que legal. E você, então, o seu escritório ele é especializado em planejamento sucessório. Sim, eu sou responsável por essa área. É uma pequena área dentro do escritório que Tá, trabalha com empresas e empresários. tá. Então, a maioria das pessoas que quer fazer um planejamento sucessório, elas pensam em transferir o patrimônio sem dilapidar o patrimônio. Porque, por que a holding familiar é um perfil para todo mundo? Porque é o que eu falo, para morrer basta estar vivo. Pois é, o único pré-requisito. Exato. A pessoa fala, ai, mas eu sou tão jovem. Não se preocupe, você também pode morrer, Sim, sabe? sim, pois é. E o problema é que se você morrer, acredite, pasmem, em torno de 30% do seu patrimônio vai ser revertido ou para um advogado ou para as custas do Estado. Então, o inventário ele é um processo demorado, dolorido e muito caro. Sim. A holding familiar, ela tem como principal característica evitar um inventário. Então, imagina que você tem 100 mil reais de patrimônio e só porque você morreu, você perdeu 30. Ninguém quer, Só né? por isso. Só por isso. E aí, mas vamos colocar em outros números. O que é hold familiar? A holding familiar, ela é um instrumento para o planejamento sucessório. Tá. Ela é uma empresa que se cria para administrar o patrimônio. E aí eu Hum, falo assim, Sheila, por que evita inventário? Porque CNPJ não morre. é uma personalidade jurídica, né? Exato. Quem vai ser dono do patrimônio vai ser um CNPJ. Sim, E se sim, sim. CNPJ não morre, logo eu não tenho inventário. Quem Ah, morre é a pessoa física, é o sim, CPF, né, que é extinto. sim. A empresa não, a empresa você pode vender, você pode doar, você pode colocar e tirar sócios. Exato, Tem exato. muitas ferramentas que a gente pode fazer dentro de uma holding familiar para Uhum. cumprir exatamente a vontade de quem quer administrar o patrimônio. Olha só que interessante. E aí você estava dizendo, vamos imaginar que você tem aí 100 mil reais, Isso, né? E morri. você foi lá e morreu, faleceu. E aí? 30 mil vai para 30%. advogado e Estado para pagar imposto, em média. Uau, uau. Advogado, cartorário, se for extrajudicial,
vai para taxa judiciária se for judicial. E aqui eu não vou nem entrar na seara da briga. Fora isso, né? É. Que ainda. Porque é um ponto, não é, Sheila? É um ponto que as famílias não gostam de discutir. Né? Você vai falar de planejamento sucessório, os pais, principalmente, pô, agora você é mamãe, eu em breve Sim. serei papai, dezembro aí, o Benjamin vem, aí eu já Uhul. começo a me preocupar com planejamento sucessório. Poxa, vem um ser que depende de mim, e se amanhã ou depois eu faltar? Uhum. Muitas vezes, conversando com amigos, eu não sou especialista da área, mas conversando com alguns amigos advogados, alguns colegas, eles falam que os filhos não querem discutir sobre isso. Fala, não, ficar pensando nisso agora. E você precisa discutir, não é mesmo, Sheila? Gabriel, eu vou te colocar aqui a Rafael. minha. Rafael, desculpa. Gabriel tá Gabriel. ali. É que ele serviu café pra gente, gente. E aí ele foi mais gentil do que eu, o Gabi, ele sempre faz Eu não isso. sei porque. Também não sou boa com eu. Rafa, desculpa. Mas eu vou te colocar aqui um ponto de vista que eu tenho. Durante esses 15 anos, né, eu vi muita gente com preconceito sobre falar sobre sucessão. Uhum. E eu acho que é fruto de experiência, sabe? As pessoas têm trauma, tipo, igual assim, quebrei o joelho, aí ficou um trauma, né? Então, eu não vou sair correndo logo depois, eu tenho Sim, que sim, engessar, sim. depois fazer É um uma fisio, processo. depois... Exato. Tem pessoas que têm traumas emocionais. Sim. Então, viu um amigo brigar por inventário, viu, ou acha que as pessoas olham para ela só por causa de dinheiro. Então, o que acontece? A trava para falar de um planejamento sucessório é meramente emocional. Uhum. Isso não significa que o planejamento sucessório é feito para pessoas que estão pensando em morrer ou para pessoas que estão pensando em ficar com seu dinheiro antes de morrer. Não tem nada a ver. E aí eu vou te falar, eu posso me intitular como uma pessoa sem traumas. Eu sou super De boa, dá de pra boa. falar. Não, sem traumas nessa área, tá? As Sim, outras claro, não, deixa impossível, né? pra terapia, né? Mas assim, traumas financeiros eu não tenho praticamente. Eu sou uma pessoa muito desapegada, apesar de eu gostar muito de dinheiro. Afinal, Quem não gosta? né? Eu gosto muito, mas ele não tá em primeiro lugar da minha vida e Sim, ele tá aqui para me servir, eu não é tô para isso aí. servir o dinheiro. Perfeito. Então, o que que eu penso, né? Eu penso o seguinte: se eu sustento a minha família, se eu faço parte da contribuição da minha família, independente de assim de ser pouco ou muito, mas se minha família conta com o meu dinheiro e amanhã eu morro, eu não quero que eles tenham o trabalho de ter que buscar advogado, emitir guia, ficar com todo o dinheiro travado enquanto eles estão chorando porque eu morri. Sim, pois é, verdade. Situação chata. Imagina assim, eu morri agora e o meu marido, em vez de ficar triste ou sofrer o processo de luto, ele tem que se Ele vai, preocupar com isso, ele vai advogado, ter que com ser frio guia. a esse ponto. O meu marido, no caso, é engenheiro. Então, muita gente não é advogada. E aí tem que Sim, entrar dentro de um tema que é pesado sim, emocionalmente, tecnicamente é super complexo, verdade, verdade. e é muito Não, e uma série de desgastante. surpresas, né? Que você não Exato. sabia, você precisa fazer isso, agora precisa fazer a partilha, né? E aí tem os herdeiros necessários ali, né? Olha, Então, assim, o tema planejamento sucessório é exatamente ver o que aconteceria com você se você morresse. Verifica se o que a lei fala faz sentido para você. uhum, Se você fala, não, eu não gostaria que isso acontecesse com a minha família. Então a gente fala, tem uma outra forma de organizar. Isso aqui a gente só tá falando de evitar inventário, tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho, que hoje tem 5 meses, tá aí o Arthur, e um o marido. Arthur tá aqui do lado ouvindo tudo, inclusive. Exato. Imagina que hoje eu morro, e aí você fala assim, Sheila, o que que acontece se você morrer hoje? 50% do meu patrimônio vai para o meu marido, né? Sim, Independente do que é o regime de bens cônjuge. que você casa, quando você morre, 50% vai pro cônjuge, tá? Perfeito. Por exemplo, eu sou casada em separação total de bens. Sim, Se eu me divorcio, fica o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Mas se eu morro, metade vai para ele. Então, assim, perfeito. se eu morro hoje, metade dos meus bens vai pro meu marido e a outra metade vai pro meu filho. É Ah. isso que eu quero que aconteça? É realmente isso que eu quero que aconteça? Acredito que não. Né? Não, eu gostaria, Pode por ser. exemplo, que se eu morresse, tudo fosse pro meu filho e meu Sim. marido administrasse tudo até ele ficar grande. Uhum. Entende? E eu tenho certeza que se o meu marido falecesse, ele queria que eu fizesse a mesma coisa com meu filho. Só que isso não tá na lei. Então, como que a gente faz para que aconteça o que eu quero que aconteça e não o que a lei determina?
Aí eu tenho que tirar o meu patrimônio do CPF e colocar no CNPJ. Porque quando eu coloco o patrimônio no CNPJ, eu estou dentro da esfera do direito empresarial, não do direito de família. Olha que interessante. É uma sacada jurídica, né? Que alguns advogados, que eu não fiz parte dessa banca, né? Mas alguns advogados tiveram, que eu achei sensacional. No começo, os Sim. advogados que trabalhavam com isso iam até presos, por causa de Você tá blindagem brincando? patrimonial. Verdade. Por blindar o patrimônio? Exato, por blindar, porque quando você faz uma holding familiar, você também está protegendo o seu patrimônio de sim. dívidas que eventualmente a sua Verdade. empresa possa vir a ter. É claro que tem uma forma de fazer isso, né? Você não pode colocar seus bens numa holding para evitar pagar Sim, sim. quem você Fraude deve. contra credores, por Exato. exemplo, né? A fraude contra credor, fraude a execução. A execução, Isso sim. não dá. Se você fizer isso, teu credor vai lá e quebra a operação. Sim, sim. Mas quando você faz essa operação sem dívidas e coloca o patrimônio dentro de uma holding, aí o seu credor não tem que falar que você fez errado. Entende? Você colocou antes de ter uma dívida. Sim, sim. Você não causa. Porque falando de fraude contra credores, nós temos alguns tipos, né, de fraudes. E tem simulação, por exemplo, que é a mais grave delas, não é? Isso. Mas nesse caso não caracteriza nenhuma dessas, não é? Não. Assim, eu sempre falo, sabe, Rafa? Direito é razão. Hum. Direito é razão. Se for razoável, faz sentido. Provavelmente é do Legal. direito. Se não for razoável, aí você tá na esfera tributária. Sim. É pior que é verdade, tá? É De verdade. todas as esferas do direito, a única que não é razoável pra mim é a tributária. Mas não vamos entrar nisso agora. Tá. A questão é assim, pensa comigo, né? De uma forma simples. Eu tenho R$ 1 milhão e eu te devo R$ 50.000. Aí o que eu faço? Eu pego esse R$ 1 milhão, tiro do meu nome pra não te pagar. E fico te devendo 50 mil, aí vai atualizando lá. Você acha ok? Não. Acho que não, né? Se eu tenho uma dívida, eu não deveria pagar? Paga, você tem 1 milhão, paga 50 mil. Não é? Não, é No simples. meio que não é óbvio? É, sim. É Assim, óbvio. Sim. é isso. O que o direito não quer é que você, tendo dinheiro, fale assim, eu vou tirar do meu nome para não pagar meu credor. E aí o pessoal fala tecnicamente, né, como isso funciona, eu acho super válido, mas aqui acho que a proposta é que você também entenda, né? Claro, com certeza. Com Então, certeza. assim, tem uma frase que eu falo, é bem simples. Qual que é? É legal que a Sheila ela vai falando e vai dando risada ao mesmo tempo. Gente, é simples e ela vai rindo, de tão simples que é. É porque, assim, é óbvio, né? Sim. Mas, assim, funciona. Que é, faz certo que dá certo. Entendeu? Faz certo que dá certo. Faz errado que dá errado. E não tem a possibilidade de você fazer errado e dar certo, nem a possibilidade de você fazer certo e dar errado. Sim, sim. Então pensa, se você assumir o compromisso de ter uma dívida, pague. Faz certo. Faço certo. Quando você assumiu o compromisso de ter a dívida, você não falou que ia pagar? Pois é, sim. Então paga. Então, Né? Se você quiser tirar o dinheiro que você tem, uma coisa é não pagar porque você não tem. Eu Sim. costumo falar assim, devedor não é desonesto. Não é a mesma coisa. Né? Não é porque você deve que você é desonesto. é verdade, é verdade. Mas uma coisa Às é vezes você... tá passando por uma situação complicada, não consegue Quem pagar, nunca? né? Sim, Quem sim. nunca, né? A gente Sim. acha que vai acontecer, mas, vem uma pandemia, Olha, é vem verdade. uma guerra, Sim, enfim. Então eu falo, não é porque você é devedor que você é desonesto. sim, sim. São Uma coisas coisa não- distintas, São né? coisas distintas. Mas ter dinheiro, pegar esse dinheiro e não querer pagar o outro, é uma coisa que a lei não vai permitir. Com certeza. Agora, ô Sheila, vamos imaginar aqui, vamos pegar aí. Hoje a gente vê a educação financeira, graças a Deus, muito em alta, né? Muita gente séria falando sobre educação financeira. O que antes, né? Para minha geração, pelo menos, que tem 25 anos, Eu era. também. É, você também? Eu não entendi que o Gabriel deu risada quando a gente falou Será isso. que não aparenta? Sei lá. Mas essas câmeras que não estão legais. Depois eu É. vejo, eu falo com eles, viu? A gente vem de uma época que ninguém falava disso, né? Pelo menos, poxa, guardar dinheiro era algo. Não tinha essa disseminação que a gente vê hoje. Vamos pegar aí um investidor. Investidor, pessoa física, que acabou de começar, acabou de entrar lá num curso do Marcelo Moreta, por exemplo, lá para Nosso amigo. aprender, né? A gente não gosta muito do Moreta, vamos ficar falando o nome dele aqui.
E aí a pessoa começou a aprender, colocou um pouquinho na renda fixa, começou a entender um pouco sobre renda variável, e começou a evoluir, começou a fazer ali, trabalhar com opções. Esse cara tá fazendo tudo no CPF dele. Uhum. Vamos imaginar que ele veio, começou a assistir o Pode Acessar, e aí ele já ficou, né? Aí já tá no outro Epa! patamar. E aí ele tá aprendendo sobre holding familiar. Uhum. Esse cara ele sempre investiu no CPF. Como que ele faz para passar? Ele quer criar essa holding para passar a investir como se a holding fosse. É possível? É possível. Tem algumas coisas. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica e se Tá, ficar incompreensível, você me para e fala, Sheila, tá bom. dá uma Pode deixar. explicada. Gabi, fica de olho aí também, tá? Então é assim, planejamento sucessório não pode ser enlatado. Não é um sistema industrial. Eu preciso conversar com a pessoa para saber o que ela quer. Então vamos supor que você é um investidor que tem vários investimentos no seu CPF. Primeira coisa que eu falo, vamos analisar, o que você quer. Segundo, qual é a sua carteira de patrimônio. Porque se a pessoa só tem investimento na PF, ela só tem dinheiro, é tudo líquido e ela está fazendo investimentos. Esses investimentos terão uma tributação mais alta na holding. Tá, Então, se você faz esses investimentos no CPF, a tributação vai ser menor. tá. Porém, nada supera os 30% que vão comer se você morrer. Então, aí vai da pessoa. Você tem que explicar, fala assim, olha, você está sendo menos tributado hoje no seu CPF, mas se você morrer, você perde em média 30% de tudo que você tem. Outra coisa, teu dinheiro vai ficar parado. Tua família só vai poder acessar depois que finalizar o inventário. A questão é, se você morre hoje, né? Hoje a gente ainda tá antes da reforma tributária aqui em São Paulo, e Sim. TCMD, que é um imposto que Isso, você TCMD. paga causa morte, doação, Sim. ainda é 4%. Mas a reforma está prevendo 8%. Uhum. Então, se você morre e deixa, por exemplo, R$ 1 milhão de investimentos, né? A sua família vai ter que pagar em média. Se você é casado, você vai calcular em cima de 500 mil, porque os outros 500 mil vão para o cônjuge e a gente não coloca isso na base de cálculo. Mas, em cima desses 500 mil, você vai ter que pagar, provavelmente, 8% de TCMD, mais 10% de 6 a 10% para advogados referente ao inventário, independente de se você tem litígio ou não, você vai pagar de 6 a 10%, que é a tabela Independente de da você ter OAB. dinheiro ou não também, tá? Exato. Você vai ter que pagar. Advogado você vai precisar. Sim, Enfim. com certeza. Aí você vai ter que pagar as custas judiciais, se for judicial. Desculpa, Fica à vontade. A emolumentos. Sheila, gente, ela tá gripada e Hum. mesmo assim ela me deu a honra de vir até aqui. Então, Sheila, muito obrigado, Ah, tá? Fique obrigada eu, tranquilo, tome Rafa. sua água, que o podcast é seu, tá? Muito obrigada. Então, vou contar o que aconteceu com uma cliente minha, tá? Há Ótimo, pouco tempo. legal, legal. Ela tinha um patrimônio, o pai tinha um patrimônio de 3 milhões, Tá. né? E esse patrimônio, ele era constituído por 2 apartamentos e uns 20 automóveis. Porque, além de tudo, ele comprava e revendia carros na pessoa física. Tá. Quando ele faleceu, ela teve que arranjar R$ 180 mil líquido para pagar de imposto e advogado, sendo que a família não queria brigar. O inventário foi feito extrajudicial. Só que ela só conseguia vender os carros, 20 carros, se ela terminasse o inventário. Então, no caso desse investidor, é a mesma coisa. A família só vai conseguir mexer no dinheiro depois que terminar o inventário. Enquanto isso, ele vai estar Enquanto lá. Não sei o isso- que acontece na carteira, se alguns liquidam, se outros não liquidam, enfim. Ela vai ficar lá parada até o inventário ser finalizado e a sua família vai ter que achar dinheiro. Não sei como que é a condição da família dessa pessoa, mas Sim. seu filho, por exemplo, o Arthur que tem 5 meses, ele Sim. pode dirigir? Não pode, mas pagar Não. imposto pode? Pode, deve, né? Por isso que eu falo que o direito tributário é o menos razoável de todos, entendeu? Entendi. Então, assim, se você tem filho pequeno, ou se você Uhum. tem filhos que não têm condições, Sim. como que é composta a sua Relativamente família? incapaz, por exemplo, Exato, sei lá. porque eles só vão acessar o seu dinheiro se eles pagarem para finalizar o inventário. Até lá fica tudo travado. E o judiciário é aquela rapidez, né? Sim, Enfim, que a gente já conhece. se tiver briga, nem te falo. E isso sem litígio, né? Esse exemplo que você tá... Exato, que é o Esse caso litígio. aí, sem litígio. Então você pergunta para a pessoa: olha,
Você quer manter uma tributação menor no CPF Hum. e correndo o risco de perder caso você morra, ou você Que um dia prefere... vai acontecer. que eu falo, para morrer basta estar vivo, né? Sim, sim. Ou você prefere passar por uma holding, ser mais tributado, mas evitar inventário, evitar transtorno, evitar tudo. E aí a pessoa que precisa escolher. Então não tem uma resposta certa para isso, Entendi, sabe? entendi. É muito subjetivo, É né? muito subjetivo. E com relação à parte emocional, só para finalizar um tema que ficou lá atrás, Não, eu tranquilo. tenho uma seguinte frase, que é uma frase que eu uso para mim. Né? Eu só venho que eu acredito, né? Eu trabalho com isso há 15 anos porque eu tenho certeza que faz muito bem para as pessoas. Muito bem. Eu falo, quando eu morrer, só quero deixar saudade. Eu não quero deixar pepino. Sim, sim. Eu quero que a minha família se preocupe só em chorar, de verdade. Sim, Quero que as sim. contas estejam pagas, o meu dinheiro esteja lá disponível. Ah, mas o que eles vão fazer? Não me importa, eu morri. Pois é, não cabe mais a você, né? Não é verdade? Vai pra outra, né? É o que eu acho. Então, quando a gente fala sobre planejamento sucessório, a gente não está falando sobre familiares que querem ficar com seu dinheiro. Sim, Até mesmo porque na holding familiar, você pode ter total gestão sobre o seu patrimônio. sim, sim, claro, Não, claro. não são seus filhos, enfim, tem Sim. N possibilidades. A gente É tá uma, é falando. uma, como você bem disse, né? Você vem para a esfera do direito empresarial, né? Você sai Exato, daquela esfera do direito familiar. E a exato. coisa fica, posso dizer que fica mais profissional? Mais profissional, mais objetiva, mais celery, mais. Uhum. Enfim, menos custosa. Porque, além disso, tem a questão da venda, compra e venda de imóveis, e a questão do aluguel. Se você tem um aluguel e recebe esse aluguel na sua pessoa física, você paga 27,5% de imposto de renda sobre aquele rendimento, em média, tá? Tá, Tem tá, uma tabelinha, mas em média é isso. Se você recebe pela sua holding, você vai pagar, em média, 14%. tá. Mais Então, alto. é tipo metade. Sim, sim. Metade do valor do imposto de uma pessoa física, se você Uhum. tem imóveis e quer transferir para a holding. Tá, Se você quer vender, a gente tem que fazer uma continha. Por quê? Porque quando você vende um imóvel na pessoa física, você vai pagar 15% de imposto sobre o ganho de capital, que é o lucro que tá, você tá, teve na venda. Então, comprei por 100, vendi por 200, eu tenho lucro de 100. tá. Aí você vai pagar 15% sobre aquele lucro e tem o benefício de que, se você comprar um outro imóvel naquele valor em até 180 dias, você também não paga imposto de renda. Essa é uma Entendi, questão. entendi. Se você vende o seu imóvel na holding, você vai pagar 6,73% sobre o total da operação, não sobre o lucro. Então, quando você tem um lucro muito grande na venda de um imóvel e não quer comprar outro, é melhor vender pela holding, tem que fazer as continhas. Entendi. Mas se você não tem um lucro tão significativo e quer comprar outro, é melhor você fazer isso pela pessoa física. Ah, tá, tá. E aí Entendi. só coloca na holding depois, quando você não quiser mais vender aquele imóvel, enfim. Tá, tá. Mas tem essas continhas para fazer. Legal. E para transferir os seus bens para uma holding, existe uma hipótese que a gente fala de imunidade, onde você não paga o ITBI. Hum. Eu não vou me. Só Tá. se você quiser me Não, não. aprofundo. Vai no que você entender que pode trazer, tá? São hipóteses. Eu acho que assim, é só importante para fins de podcast as pessoas saberem que existe uma possibilidade Tá. de você transferir o seu patrimônio para holding sem pagar imposto nenhum. Isso que eu ia perguntar. Eu posso transferir todo e qualquer patrimônio para holding? Pode. Todo... Tá. Aqui, Sheila, a gente. Desde que seja seu, pode. Sim. Aqui, esse podcast, ele tem um viés muito conectado com o direito e a tecnologia, tá? Uhum. Que é minha especialidade, eu sou especialista em proteção de dados e segurança da informação, tá? Ai, que legal. Então, eu trago essas... Tinha visto você, Rafa. E hoje, o que a gente vê são patrimônios digitais, Uhum. né? Então, eu trouxe, inclusive, aqui o Dr. Danilo, a gente discutiu bastante sobre a herança digital, né? Então, por Perfil de exemplo, Instagram. isso, perfil de Instagram, Muito legal esse tema. NFTs, NFTs. criptomoedas, tudo isso são patrimônios digitais, né? Muito legal. Eu consigo trazer esse tipo de patrimônio para holding? Olha, com relação às criptos, aí eu acredito que nem faça tanto sentido. Isso. Legal, essa sacada que eu Porque queria que você tivesse. a cripto, ela não tem
tem Pois é, a ideia dela é exatamente tributação. isso, né? A descentralização, né? Exato. Se você tá descentralizado até hoje, Sim. Você vai não declarar. acharam uma forma de Sim. tributar ou É por isso que estão rastrear. criando moedas digitais, né? Exatamente. Então, assim, até hoje não faz sentido. Até que o Banco Central decida rastrear e tributar. Enfim, tributar sempre tem, né? Ah, meu Deus. Quem tá assistindo esse podcast vai. Ó, finge que eu não falei nada, tá? Mas, assim, quem que é o doido que vai querer tributar ganho de capital de criptomoeda? Por que tá em criptomoeda, né? Não tem sentido. Você entende? Então, Sim. assim, se já não é rastreável, se a proposta é descentralizar, se você coloca esse tipo de patrimônio numa holding, você vai É, estar dando lastro para ele, claro, entende? exato, De uma exato. coisa que ainda não está regulada Perfeito. 100%. Então, Sim, sim. eu não vou E- falar para alguém colocar ou não. Se fosse eu, não Sim, claro. colocaria. É, porque, gente, o princípio de você ter criptomoedas é justamente porque você encontrou uma maneira de ter essa descentralização, de ter menos interferência do Estado no seu dinheiro. É tirar o país do seu dinheiro, né? Exato. Não é? É. Então, e a criptomoeda, ela permite que, por exemplo, um país como El Salvador crie lá, declare que o Bitcoin agora é sua moeda nacional, sua moeda oficial. Nacional não, sua moeda oficial, Nossa. né? Então, é uma revolução, É. né? E agora, assim, Sheila, o que a gente vê também, agora, saindo um pouco da questão das criptos, a gente olhar, existe o blockchain. Existe o blockchain. E depois, se você quiser falar da tokenização de ativos, eu Perfeito. acho que vale muito a Tokenização. pena também. Tokenização de. O que a gente vê também, por exemplo, é que o metaverso, né? Para muitos, o metaverso meio que ainda não. Mas Não pegou, existe, né? não pegou, mas existem a tokenização de imóveis, por exemplo, dentro do metaverso, De matrículas. de matrículas. Isso pode também ser trazido para cá, ser observado, Sheila? Com relação a esse ponto específico da Sim, tokenização de matrículas de imóvel no metaverso, etc., aí é o mesmo princípio. Eu acho que faz super sentido colocar isso sim. numa holding, né? Inclusive, a tokenização, ela evita muita burocracia contratual. O que é a tokenização para o nosso público? Explica, Rafa, agora é com você. Gente, quando você tem tokens, você tem é como se fosse uma assinatura digital daquele patrimônio eu vou colocar a grosso modo, num universo paralelo, no metaverso, num ambiente digital, não no material propriamente dito, aquele que você vê que você toca, tá? Então a tokenização, ela vem para permitir que você tenha o domínio sobre aquela coisa que ela é imaterial, tá bom? Não, Explicando tá ótimo. bem a grosso modo, não dá para entrar muito em detalhes Não, aqui. porque senão a gente não faz não cumpre o nosso propósito, que é comunicar, Exato, né? exato. Não é ser extremamente técnico, é Sim, o sim. podcast. Mas falando isso agora que o Rafa falou é importante. Essa tokenização, ela vai te dar a sua titularidade no universo paralelo. Perfeito. Beleza. No universo paralelo tem junta comercial, Não. né? Eu nunca vi até agora, né? A gente tem que sempre falar. Até hoje, gente, que a gente Pois é gravou, bom ter essa ressalva, né? Eu né? não vi junta comercial, eu não vi cartório de registro de imóveis, eu não vi CTFs e todas as obrigações acessórias que a gente tem que declarar para a Receita. Então, assim, quando eu tô fazendo um planejamento sucessório no universo paralelo, eu não posso mais fazer uma holding que eu faço no universo, vamos dizer, real. Sim. Então, eu preciso de um smart contract. Excelente. Concorda? Concordo. Porque por que eu vou tokenizar um ativo numa holding registrada numa junta comercial? Sim. Se o objetivo é acelerar, pronto, a morte desencadeia uma série de cláusulas que vão passar aqueles ativos direto para os novos proprietários. E aí eu vou pular essa fase da holding, que seria na junta comercial a alteração do contrato social. Perfeito. São só esses Top. detalhes. Legal, muito legal. Agora, Sheila, como eu crio uma. Agora. Porque assim, você já disse de inúmeras vantagens aqui de se ter uma holding, né? Mas como eu crio uma holding? É Como super criar? simples, é super simples. O que eu costumo falar? Quando você nasce, você automaticamente tem um CPF. Eu sei que o Arthur acabou de nascer, meu filho.
Ele nasceu, pegaram um pezinho dele, puf, no braço do meu marido, e aí, da maternidade, ele já foi direto pro cartório e saiu o número do CPF do meu filho. O que isso significa? Que não importa se meu filho é branco, preto, magro, gordo, alto, baixo, não importa. Se ele nasceu, não importa. Ele, em regra, em geral, sempre tem ressalvas no direito, mas assim, em regra, aquele número de CPF vai ter toda uma regulamentação legal para ele. Para ele e para qualquer bebê. Então, matar para mim é proibido para o Rafa também. Eu tenho que pagar imposto do Rafa também. Eu compro um imóvel da mesma maneira que o Rafa. Se a gente quiser casar, a gente casa da mesma forma. Então, tem todas as regras são as mesmas para aquele CPF, ok? Nasci, estou debaixo da legislação brasileira, tenho que seguir a legislação brasileira. E quando eu crio uma empresa, não é assim. É só como assim? A empresa não tem que seguir a legislação brasileira? Ela tem que seguir a legislação brasileira, mas ela pode não seguir em uma vasta, em um vasto rol de hipóteses. Quais são esses rols? Infinito. Por quê? Porque quando eu constituo um CNPJ, existe um princípio no direito empresarial que fala da intervenção mínima do Estado dentro do direito empresarial. Ou seja, como a gente escolheu ser um país capitalista, a lei falou, vou interferir o mínimo possível na economia. Ou seja, quando eu crio uma empresa, eu tenho a possibilidade de escolher muita coisa que vai acontecer naquela empresa, vírgula, desde que não fira a lei. Tá. Então, Sim. diferente de um CPF, porque é igual, assim, né? Se eu morri, a legislação sucessória vai ser a mesma para todas as pessoas. Agora, se eu morri dentro de. Se um sócio Um morre sócio. dentro de uma empresa, eu não tenho o mesmo comportamento. Porque eu posso escolher como vai ser o comportamento daquela empresa em caso de falecimento de um sócio. Perfeito. Essa é a diferença de você fazer um planejamento sucessório. Tá, e como que isso acontece? De uma forma muito simples. Eu faço um contrato social, que é quando a pessoa nasce assim, saiu dentro da barriga da mãe, eu tô lembrando do Arthur, saiu dentro da minha barriga, coisou o pezinho, pega o negócio, vai no cartório, aqui, certidão de nascimento, beleza, temos uma pessoa. E a empresa faz um contrato social ou um estatuto social e leva para registro na junta comercial. Sim. Dentro desse contrato social, eu vou colocar todas as regras que eu quero. Então, como que eu sei o que vai acontecer? É só ler o contrato social. Perfeito. E aí tem várias cláusulas que você pode colocar, que Sim. são as que o pessoal fala famosinhas, né? Sim. Incomunicabilidade, reversão, enfim. Todas Falecimento essas. dos sócios também, né? Falecimento. Ô, Sheila, e vem cá. A gente pode. O que que diferencia uma hold de uma empresa comum? Ou não há diferença? Excelente pergunta. A holding precisa ser criada como uma holding. Ela não é uma empresa comum. Tá. Da mesma forma que eu tenho serviço, indústria, varejo, eu tenho holding. Então, assim, quando a gente constitui uma empresa, o Estado quer saber que empresa eu estou criando. Uhum. E aí ele fala assim, quando você constitui uma empresa, me fala qual que é a sua atividade. Por quê? Porque eu tenho uma política para varejo, eu tenho uma política para indústria, eu tenho uma política para serviço. Sim. Esses são os KNAIs, Sim. Código Nacional da Atividade Econômica. Uhum. Então, quando eu tenho um KNAI de indústria, eu vou ter uma tributação diferente do KNAI de serviços. Sim, sim. E o KNAI da holding vai te dar uma tributação totalmente diferente das demais empresas. Tá. Vou contar um entendi. erro. Por favor. Eu construí uma holding no KNAI correto. Tá. Eu vou ter 6,73% de imposto no caso de compra e venda de imóveis. Eu construí uma holding no KNAI errado. Eu vou ter 34% sobre o ganho de capital. Uau. Então, assim, é importante Muito. saber exatamente o KNAI, colocar cláusulas. É importantíssimo. Daí vai a parte técnica de você procurar um especialista, porque às vezes você tá achando que vai pagar super barato e toma um susto na hora de registrar o imóvel no nome da outra pessoa, que você, caramba, Perfeito. tava esperando pagar 6,73%, agora eu tô pagando 34% sobre o ganho de capital, ninguém me avisou isso. Quer dizer, disseram que era vantagem, na verdade, olha só, então realmente é necessário. Por isso que eu digo, Sheila, a advocacia, né, o direito, ele é muito amplo, é muito nichado, É. né? Então tem profissionais, tem advogados especialistas em vários. Por exemplo, eu sou advogado especialista em proteção de dados, segurança da informação, toda a tecnologia da informação. Eu não domino holding familiar, direito empresarial, direito familiar, direito de família, melhor dizendo.
como a Sheila que domina. E Então, nem eu quero entrar na seara de não é? proteção de dados. Pois é, então, gente, quando você for procurar um advogado para realizar qualquer trabalho, não só esse como que a Sheila está dizendo aqui, procure um profissional especialista no tema. É. Uma série de nuances que você trouxe aqui, né, Sheila? Porque você é especialista no Sim, tema, são né? 15 anos, né? Só 15 Hoje, aninhos, né? Quase a minha idade, eu posso dizer, viu? nós com 25 Você, começamos tão você cedo, começou né? muito cedo, hein? Comecei com 10, né? É prodígio. Então, eu posso dizer aqui, ó, me corrija se eu estiver errado, uns quinais mais utilizados, por exemplo, compra e venda de imóveis próprios, Sim, pode ser para holding utilizado, familiar, para holding patrimonial. Sim, aluguel de imóveis próprios, sim, hold de instituições não financeiras. não, Não? não. Gente, tá vendo que Para uma interessante? familiar e patrimonial, não. Ah, tá, tá. Então, essa não. Outras sociedade de participação, exceto holdings. Não, essa também não. Também não. Então, só as Para uma duas patrimonial, primeiras. exato. Para uma patrimonial. Compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios. Essas duas, ok. Isso, porque a gente está falando de holding familiar, que é uma holding Sim, sim. patrimonial. Se a gente falar de holding de participação, aí são outros quinais. Uhum. Esses nomes são nomes marqueteiros, tá, pessoal? A gente tá falando para ficar mais Sim, claro, compreensível, mas você sim. tem que entender o que aquela empresa quer. Então, por exemplo, eu tô querendo evitar sucessão, economizar meu patrimônio, gerir melhor o meu patrimônio. Eu vou fazer uma holding patrimonial familiar. Agora, tô querendo fazer um M&A. Tô querendo comprar uma empresa, tô querendo lançar dinheiro para fora. Eu vou criar empresas veículos, empresas controladoras, que são as holdings de participação. Sheila, agora vamos pensar aqui nessa questão que a gente disse na seara dos investimentos, Uhum. né? Como você disse, tem liquidez, tal, é só dinheiro. Mas se eu quero trazer isso para uma holding familiar, é muito burocrático para fazer Não. essa, né, tirar de independente a tal diversificação, né, que os educadores financeiros sempre Sim. falam. Isso é muito complicado, eu tenho que transformar outra titularidade, trazer para essa personalidade jurídica, é Sim. burocrático. Sempre que você não quiser pagar imposto, vai ser burocrático. O Estado vai colocar 1000 empecilhos. Então, Sim. se você falar assim, não ligo, eu quero pagar ITBI, e até mesmo porque. Vou explicar. Você só não paga ITBI quando você não tem, por mais de 3 anos se a empresa é nova, ou 2 anos se a empresa já tem 2 anos para trás de comprovação, 50% do seu patrimônio oriundo, o patrimônio da empresa, ou seja, o giro da empresa, o faturamento da empresa, não pode ultrapassar 50% fruto de atividade imobiliária. Então, se eu estou colocando imóvel na rua, se eu estou colocando rendimento e eu não vou receber aluguel, não vou fazer compra e venda, aí eu me adequei na hipótese de imunidade de TBI. Se eu me adequei na hipótese de imunidade, eu posso transferir meu patrimônio sem pagar imposto. Tá, entendi. Para eu fazer isso, eu tenho que registrar na minha holding a transferência de bens, que a gente chama de integralização do capital social. Então, eu integralizo o capital social com patrimônio, investimentos, no caso. E aí, eu vou lá na prefeitura do meu município e pego uma guia de isenção. Essa guia eu tenho que pegar durante no mínimo 2 anos, se for a hipótese A, e no mínimo 3 anos, se for a hipótese B. E eu tenho que comprovar através de documentos contábeis para a prefeitura que eu realmente não faturei mais de 50% fruto de atividade imobiliária para eu poder ter aquela imunidade. Então, o procedimento é burocrático se você não quiser pagar imposto. Se você quiser pagar imposto, simples, transfere o dinheiro, paga o imposto. Tá lá. Pega a sua corretora e transfere o dinheiro. Entendi. Da PF para PJ. Entendi. Entende? Sheila, e qual é o momento certo para se criar essa holding? Assim, precisa estar no nível do Gabriel, que tem alguns Riquíssimo. prédios aqui na Paulista. Ah, não era para falar, né, Gabriel? Desculpa aqui. Eu preciso ser rico, preciso ser ali. Eu já comecei a criar um bom patrimônio. Qual é o momento certo de se criar uma holding? Olha, eu criei holding para mim, né, antes de ter qualquer patrimônio. Eu fiquei uns 2 anos com a minha holding Até porque você aberta. começou com 10 anos nessa É. área, né? Era muito pequena. Boa, Rafa.
E aí, o que acontece? Eu falei assim, eu quero, porque eu quero cair na hipótese B, de não precisar comprovar durante 3 anos que eu não vou ter 50% de atividade fruto de negócios imobiliários. Então, hoje, que agora eu tô rica, mas hoje eu comecei a transferir alguns patrimônios para minha holding e o meu prazo para integralizar é menor. Outra coisa, a holding não é só para evitar inventário, tem uma série de consequências. Por exemplo, eu casei, eu sou solteira, né? Quando eu criei minha holding, eu era solteira. Significa que tudo que tivesse naquela holding, se eu casasse em regime de comunhão parcial de bens, não entraria dentro do casamento. Ou seja, vamos supor que eu tenho investimentos, eu deixei na minha holding, né? E aí eu casei depois. Os frutos daquele investimento são da holding Entendi. e não do Entendi. casal. Então depende. Aqui sem julgamento, tá? No casamento, independente do regime de bens, ser separação total de bens, a gente fez isso porque nós dois somos empresários. Tá. Além do escritório de advocacia, a gente tem algumas empresas aí que a gente administra. Sim. E eu não quero assumir o risco das empresas do meu marido. Meu marido, por sua vez, não quer assumir os riscos das minhas empresas. Acontecer, por exemplo, uma desconsideração da personalidade jurídica, É isso. cessar o bem do sócio. né? Exato. Então, assim, porque eu não quero assumir o risco da atividade dele e porque ele não quer assumir o risco da minha atividade, a gente casou nesse regime de bens. Tá, entendi. Porém, no relacionamento, é tudo nosso. Entendi. Entende? entendi. Então, quando você faz uma holding antes de ter patrimônio, pode. Só colocar mais um pouquinho de água. Ah, beleza. Obrigada, gente. Então, quando você faz uma holding antes de ter patrimônio, o que você tá falando? Você tá falando assim, olha, se eu casar e não quiser dividir nada com meu cônjuge, é só colocar dinheiro na holding. Porque aí sim ter briga. Não é? Eu enfrento muito mais dificuldade com os meus clientes em escolher regime de bens no casamento do que fazer holding. Aí sim, aí a pessoa tá pra casar, obrigada. É a Tá água pra chegando. casar. E o povo tá discutindo. Ó, se a gente separar, se a gente morrer, não sei o que acontece isso. Aí dá briga. Por que eu falo assim, sabe? O problema nunca é o problema. E as pessoas. Realmente, ela falou pra mim aqui, só uma observação, ela falou pra mim assim, gente, eu gosto de algumas frases de efeito. É verdade. Eu tenho várias. O problema nunca é o problema, faz certo que dá certo. Aí você tava falando do advogado especialista? Essa é a frase da minha mãe. Filha, minha mãe fala, é verdade. Ela, filha, na vida você só não pode economizar em advogado e médico. Boa, muito boa, muito boa. Tô com a sua mãe, viu? Minha mãe, ela é Tô com a sua judia, mãe. né? Então, assim, Tô com a sua mãe. ela gosta de dinheiro. E realmente, Eu gosto quer de mais ti. prejuízo do que você contratar um advogado que não é Gente, bacana ou um não, médico, né? não São dá. 2 serviços importantes. Agora vem cá. Bom, quando você fala de uma holding, a gente fala de uma empresa, legal. Uma empresa, ela tem sócios. Sim. E como que funciona? Por exemplo, eu casei e eu quero que o meu cônjuge seja sócio nessa holding. Aham. Se você não Tranquilo. casou em comunhão universal de bens, de Se boa. não casou, tá. Se casou num regime legal padrão lá, Exato. tranquilo, pode ser. Aham. O Estado só precisa saber. Ai, peraí. Só pra provar que eu tô gripada mesmo. Ela fez assim, peraí, eu falei, ela vai falar algo. Ela vai gritar com a gente, né? Ela virou espirro. Com uma elegância esse espirro aqui, que se sou eu, ia acabar o episódio, velho. Ai, que... Acontece, gente, a vida como ela Peraí, foi o melhor. começou, né? Ai, outra Ah, gente tava Eu vendo. não sei, também me perdi. Tá, a questão do regime legal, Ah, né? sim. Porque assim, o Estado, ele só quer saber de quem que é o dinheiro. Tá, Então, assim, por quê? Porque a gente tá falando de empresa. sim. Se eu tô casada em comunhão universal de bens, eu tô confundida de patrimônio. Comunhão parcial também, mas assim, deixaram passar, sabe? No meu ver, a comunhão parcial também confunde. Tá. Acho que não é tão recomendável você ter o cônjuge como seu sócio. Ah, depende. É. Depende mesmo. Assim, É. depende da família, depende do objetivo, depende do que você quer. Tá. Porque, por exemplo, eu já fiz planejamentos assim. O pai e a mãe são casados
e tem uma filha pequena, de 9 anos. Foi um planejamento que eu fiz. E o pai e a mãe, assim, super bem, casados. Por isso que eu falo que é o mindset da pessoa, sabe? Sim, sim. E eles falavam pra mim, olha só o mindset de sucesso no casamento. Eles falaram assim, Sheila, a gente é casado há 12 anos, temos uma filha de 9, a gente se dá super bem. E a gente conversa sobre tudo, porque afinal de contas, se você é casado com uma pessoa que você não pode abordar todos os assuntos, tem alguma coisa errada, né? É verdade. Olha o Verdade. mindset, pra começar. Que legal, que E aí legal. eu falei, e É um eles casamento de continuaram. sucesso, né? Casamento de sucesso. E eles continuaram falando assim: olha, a gente sabe que a gente pode se separar. A gente não quer, a gente não pensa nisso, mas a gente sabe que pode. Dentro desse cenário, porque assim, morrer, assim, se morrer a gente já vai fazer as cláusulas lá para quem sobrou administrar o patrimônio, não tem problema. Mas a gente pode se separar. E na condição de divorciados, a gente quer que tudo que a gente construiu fique para nossa filha. Ok. Uma pessoa, a mãe era médica e o pai empresário. Como médica, a mãe não corria risco. Como empresário, o pai corria. Corre mais Ação riscos. trabalhista, ação Sim, fiscal, enfim, sim. né? Todos os riscos de uma empresa. Então, eles falaram assim, vamos criar uma holding. Eu e a minha filha e minha esposa, né? Onde ambas sejam sócias, para que, em caso de divórcio, a minha filha seja titular de todo o patrimônio da holding e a minha esposa a represente enquanto ela for menor. Porque, efetivamente, né? A filha menor, ela precisa ser representada pelos pais. Sim, sim. E como a holding ia ter todo o patrimônio, isso é muito importante, porque é um erro tão grave, juridicamente falando, mas acontece tanto quando a pessoa quer criar uma holding sem contratar um advogado, porque, gente, não é obrigatório. Para entrar com processo judicial, Perfeito. você precisa de advogado. Para criar Pra holding, criar não. holding, não. Legal. Mas assim, é importante que se tenha um advogado? É, porque você está fazendo um planejamento de acordo com a lei. Você já tem que ter alguém que conheça a lei para ver o que você pode fazer que não está na lei, Claro. né? E você não quer um Sim. advogado para fazer aquilo? Não tem muito sentido. Não tem, assim, o que eu já peguei, esses erros graves de colocarem como sócio da holding a empresa que é operacional, como sócio da holding o empresário que está correndo risco. Sabe o que acontece? Acontece assim, se aquela empresa, aquele empresário tiver uma dívida, todo mundo já sabe onde está o patrimônio. E você expôs o patrimônio. Entende? Sim. São erros gravíssimos, enfim. A holding, assim, são perguntas mesmo. Desculpa se às vezes as perguntas são muito, né? Pode perguntar. Na holding, o empresário pode ter apenas um sócio, ser Pode. unipessoal, por exemplo? Pode. Antes era a figura da Eireli, agora a gente tem a limitada unipessoal. É unipessoal, sim. Então isso se encaixa para a holding também. Se encaixa para a holding também. Você legal. pode ter um sócio e lembrando que você pode ter um acordo de acionistas, um acordo de cotistas, né? E dentro desse acordo colocar usufruto de cotas, por exemplo. Entendi. Né? E aí, que é o que acontece, quando você quer discrição, né? Tem famílias que falam, olha, a gente tem medo de sequestro, né? A gente não quer expor a quantidade de patrimônio que a gente tem, porque criou uma holding, o documento é público. É verdade. Né? Você sabe que tem lá a empresa com aquele dinheiro, com aquela casa, com aquele automóvel. Sim. E tem família que fala, meu, por questões de discrição. Você nunca viu aqueles ricos, podres de rico, que você olha e você não dá nada? Tem muita gente nesse perfil. Então eles falam assim, olha, eu não quero que todo mundo saiba que eu tenho esse dinheiro. Como que a gente faz? E aí você cria um acordo de sócios, acordo de acionistas, onde você fala, ó, os usufrutuários das cotas sociais são esses, das ações são essas. Você pode aí, Sheila, é possível que você entre, por exemplo, essas pessoas que querem ficar mais ali, né, à margem disso tudo. A margem que eu digo dessa... Não quer que seja público. Não querem ser vistas, tal. É possível entrar com uma sociedade em conta de participação para essa holding, onde você vai ter o sócio ostensivo e o sócio oculto? Dá. É possível? É possível. Só que a gente tem uma diferença. Vantagens e desvantagens, tá? Na sociedade em conta de participação, você pode fazer a tokenização de ativos. É muito mais fácil, porque ela é uma sociedade simples. Então, se é uma família, né, que está acostumada com isso, o que eu faço? Eu crio a sociedade em conta de participação e os sócios ocultos eu tokenizo o patrimônio.
Ah, entendi. Entende? Entendi. Interessante, hein? Interessante. Só que ela é uma sociedade simples. Então, eu já não estou abarcado nem pelas leis das SAs, nem pelo Código Civil, nas normas que regem a Sim, sociedade sim, sim, simples. sim. Então, o sócio Não é uma oculto. sociedade empresária, né? Exato. É. A holding, ela é uma empresa mesmo. Ela é uma Uhum. empresa. Então, eu vou ter todo o arcabouço do Código Civil Sim, e da lei claro. das SAs, Sim, dependendo do formato, mas eu tenho uma sim. legislação robusta para falar o que acontece. Entende? Entendi, entendi. Você é mais, juridicamente falando, você tá melhor amparado. Você tá melhor aparado. Se quiser fazer uma SCP, dá, mas eu tenho que descrever tudo, porque Sim. a lei não fala quase nada. Pô, perfeito. Nossa, que aula, né? É, Que aula que você nos deu aqui, que né? bate-papo. Nossa, Adorei você, nossa, eu Rafa. Que também bom que a gente se adorei você. conheceu, né? Que bom que a gente se conheceu. Às vezes o Moreto ele promove algumas coisas É, obrigada, interessantes, né? Moreto. Não é sempre, tá? Por exemplo, ele me Não, mas... apresentou o Marcelo Segredo, né? Aí ainda bem que veio você. Segredo, ó. Tá aqui. Os dois, e o Moreto e Segredo. Ai. Vem cá, querida. Como as pessoas te encontram? Quais são seus contatos? Fala pra gente aí. Olha, eu tenho meu Instagram, que é @Sheila Shimada. Tenho o site do escritório, que é hslgadvogados.com.br. Tenho meu LinkedIn, que é Sheila Shimada. E tenho o meu site, que é sheilashimada.com.br. Gente, Sheila Shimada. Shimada, Shimada, ok? Shimada, tô olhando aqui Instagram, ó. Maravilha. Mentora, palestrante, advogada. E tem uma frase aqui bem legal, e ela gosta dessas frases Eu amo. né, de efeito, né? Todo contrato é fruto de um relacionamento, Exato. né? Isso é Então, a mais pura verdade. pois é, ó, você falando nisso, falando de todo contrato é fruto de um relacionamento, falando em relacionamento, gente, por favor, fique de olho. Às vezes você acha que só está namorando e você está numa união estável. É, só Tá pra te bom? avisar. É só para avisar, porque vai muito ao encontro do que nós estamos falando aqui, do que a Sheila nos trouxe aqui, tá? Sheila, poxa, adorei Eu bater esse papo também. contigo. Eu já deixo o convite para você voltar mais vezes. O Gabriel com certeza vai te procurar, porque ele tem um monte de coisa, né, Gabi? Tem muito, Hum, muito ativo para Aqui, ser aqui, administrável. aqui São Luís do Maranhão, né, lá fora em Nova York também, né, Gabi? Veneza, que ele gosta de casar em Veneza. Ele não gosta que eu conte, mas eu tenho que contar. Ele gosta de casar em Veneza, já Que casou umas 3 vezes legal. com a mesma esposa, viu? Casou 3 vezes com a Ele mesma. só casa lá, eu não sei. Eu não conheço muito o ordenamento jurídico de lá, né? Mas. Sheila, muito obrigado, querido. Ó, repetindo aqui, Instagram da Sheila, Sheila Shimada. Tem um pouco do trabalho dela, tem um pouco do Arthur, né? Arthur sempre. Arthur sempre. Muito legal, Sheila. Assim, prazer enorme. E Foi todo quantas meu, dúvidas Rafa. você nos esclareceu aqui, Ah, não é mesmo? obrigada mesmo. Foi um prazerzão. Prazer todo meu. A Sheila veio mesmo gripada, com um bebê. Olha só, eu tô com a moral, hein, meu? Tá. Poxa vida. Não, você foi muito bem recomendado. Olha aí, tá vendo, Gabi? Tá vendo? Gente, olha, muito bom mesmo. Esse aqui, nós estamos no 14º episódio, é isso, Gabi? Sabe dizer? 15º, gente, olha, 14º ou 15º, não decidimos ainda. Mas esse foi mais um episódio do podcast. Pode acessar e eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau.